Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Fizemos um estudo, um resumo da reunião de domingo, 26 de setembro de 2021. E abrindo a escritura de Lucas, em 6,29, diz: a quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Aqui é papai Yalcha falando, mostrando que temos duas faces, direita e esquerda. E ao Supremo, ele ofereceu a face direita, bateram nela, Yalcha. Agora ele oferece a esquerda, Mical. Pediram o manto de Yalcha para que ele pudesse vir na terra. Agora ele entrega também a túnica de sumo sacerdote, Mical. Em Êxodo 28:4 diz: eis as vestimentas que farão: um peitoral, um efode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Lembrando, se te pedires o manto, entregue também a túnica, túnica de sacerdote, sumo sacerdote. Pegaram o manto de Yalcha e se entregou também a túnica de Mical. Por isso que fala, se te ferir numa face, porque Yalcha foi ferido, a face direita de Yal foi ferida. Yal, no final dos tempos, oferece a outra face, Mical. Por isso que Jacó, lutando com o anjo de Yal, disse: vi Yal face a face e a minha vida foi salva. E isso está em Gênesis 32:31. Ele estava vendo Mical, que é a semelhança do Altíssimo, e o Altíssimo Yalcha é a semelhança de Yal. Ambos são face de Yal. Por isso, Yalcha diz: se te baterem numa face, ofereça a outra. Se te tomar o manto, dê também a túnica. Isso são os segredos mais profundos sendo revelados no final dos tempos. Lembrando da representação de José. José, que é a representação de Mical, que foi-lhe tomado a túnica bordada, a túnica colorida. A túnica foi salpicada de sangue, mas o sangue ali não era dele, o sangue era de um cordeiro. E isso está em Gênesis 37:31, link direto com as vestes que Mical recebeu de seu pai, embebidas de sangue do cordeiro e Yalcha. Bateram na face de Yal. Agora, no final dos tempos, Yal oferece a outra face. Tomaram o manto de Yalcha, e Yal também oferece a túnica. As escrituras são todas em códigos, é uma palavra para sábios. Quando o papai Yalcha fala, é uma palavra humana e também celestial. Traz uma profecia humana e também uma maior ainda, oculta, que é celestial. Porque aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Yal são filhos de Yal. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Mical está com Yalcha desde o início. Ele é o companheiro de Yalcha. Papai Yalcha fez todas as coisas. Depois de ter cumprido sua missão na terra, ele foi ressuscitado, porque ele foi o Cordeiro perfeito, levado para o céu por Mical. E Yalcha foi sobreexaltado, recebendo o nome de Yal, Yal forte e valente, e por isso ele pode ser adorado, porque recebeu o nome de seu pai, Yal. E ele está sentado na luz inacessível, junto de Yal Supremo, até que seus inimigos sejam colocados por escabelo de seus pés, e por isso ele pode ser adorado. E ao Filho logo voltará a sentar no seu trono nas regiões celestiais para reinar. Agora, no final dos tempos, o reino está para ser restituído para aquele que é de direito, que tem que estar tudo às claras, porque Satanás escondeu o nome e toda a verdade. Lembrando que agora Yalcha recebeu o nome de Yal e por isso pode ser adorado, porque ele recebeu o nome de Yal. Mas agora, no final dos tempos, aprova Yal soberano trazer tudo às claras, porque o que anda na luz não tem trevas. Em Gênesis 49:8 diz: Yaldá, teus irmãos te louvarão, tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Yaldá é um leãozinho, referindo a Mical, porque Yal é o leão, Mical é o leãozinho, filho do leão, por isso jumentinho, por isso filhote. Continua, da presa, meu filho, tu subistes, agacha-se, deita-se como leão, como leoa. Quem despertará? Lembrando, desperta o braço de Yal, e esse estudo está lá em Isaías 51:9. O cetro não se afastará de Aldá, nem o bastão de chefe de entre seus pés. Aí no versículo 11 fala: liga a vinha seu jumentinho, a cepa o filhote de sua jumenta.
E em Lucas 19, 29 diz assim: ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado as Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: ide ao povoado da frente, e ao entrardes, encontrarei um jumentinho amarrado. Ele estava preso em Sardes, subjugado, que ninguém ainda montou, né? E ninguém ainda montou, mostrando que ele estava preparado para a missão, estava preparado para o rei. Soltando-o, trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que soltais? Respondereis, o mestre precisa dele. Essa é a importância. O mestre precisa dele. Enquanto desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam, o mestre precisa dele. Levaram-no então a Iauxa e estenderam as suas vestes sobre o jumentinho, as vestes de Iauxa, fizeram com que Iauxa montasse. E em Zacarias 9:9 diz, exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Auxalã. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Linka também com números 22 e 21. Lá diz assim, levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta, pôs um selo, e partiu com os príncipes de Moabe. A sua partida, a partida de Balaão, excitou a ira de Ial, e o anjo de Ial se colocou na estrada. E esse anjo fica nervoso fácil, ele fica bravo com facilidade. Se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele, Balaão, montava sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Lembrando, Iauxa manda 2 servos buscar o jumentinho. Aqui Balaão com seus 2 servos, Aí continuando, a jumenta viu o anjo de Ial parado na estrada com sua espada desembainhada. Espada desembainhada, lembrando ali da espada afiada de Apocalipse 19. Com a sua espada desembainhada na mão. Aí desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Ial se pôs então em um caminho estreito, no meio das vinhas, linka com Gênesis 49:11, que fala lá assim, ligue a vinha o seu jumentinho, com um muro à direita e um muro à esquerda, também uma representação do exército de Mical junto ali com ele, do lado direito, do lado esquerdo. A jumenta viu o anjo de Ial, encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo de Ial mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar, nem à direita, nem à esquerda, mostrando o caminho, Não se pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Ial, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então Ial abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Disse a jumenta a Balaão, não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria a vida toda, até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele, não. Então Ial abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Ial, parado na estrada, tendo sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com face em terra, fazendo um link com Apocalipse 3:7, que diz, eu vou fazer com que os da sinagoga de Satanás venham e prostrem até os pés, e saibam que eu te amo. Isso mostra, Balaão selou a jumenta. Ial abriu a boca da jumenta, e ela falou, fazendo um link com o Atos dos Apóstolos 2:2, que diz assim, de repente veio do céu um ruído com o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, lembrando que Ial faz de seus ministros ventos e labaredas de fogo. Aqui está mostrando que o infundir do Espírito de Ial faz com que a igreja fala, porque falava lá em novas línguas, fazendo um link direto com a jumenta, porque foi infundido o Espírito na jumenta, e a jumenta falou, fazendo um link direto, porque a jumenta, ela é representação da igreja, e esta jumenta, representação da igreja, vai ficar durante 3 anos sofrendo na mão do antimachia e do falso profeta.
representação ali, por 3 vezes foi espancada, 3 anos. Lembrando também do imitador em Apocalipse 13, que fala, foi feita uma imagem do antimachia e colocada no templo, e foi infundido nela o espírito de Satanás. Tão logo foi infundido o espírito, a imagem falou. Esse é o link com a jumenta, que está com o selo, né? Porque a jumenta, que é a representação da igreja, foi selada e foi infundido nela o espírito pelo anjo de Ial que estava ali. Porque esse anjo é Mical, que é sacerdote, e ele infundiu nela o espírito. Por isso que fala, Ial abriu a boca da jumenta e ela falou. Porque essa é a manifestação daquele que é infundido o espírito, é falar. Linka também com o jumentinho, filho da jumenta, fazendo um link com Balaão ali, né? E é a mulher que está vestida de sol, lá de Apocalipse 12, que é a representação da jumenta, que representa a mulher, a igreja. Quando fala que ela foi espancada 3 vezes, é a representação de 3 anos de vacas magras. Ela foi espancada pelo profeta mau, que é a igreja de Sardes. Ela foi espancada pelo profeta mau. E ela, a jumenta, a representação da igreja de Sardes. E o anjo fala, por que você espancou ela 3 vezes? O falso profeta espancou a jumenta 3 vezes, porque não viu o anjo. O anjo estava ali na frente. Aí fala que está batendo na jumenta, mostrando que é a igreja de Sardes que vai ficar sozinha quando o filho varão subir, e ela vai ser perseguida, maltratada, vai ser espancada. Isso também mostra isso lá no livro de Cantares, Cânticos, né? 5:3. Que lá fala assim, o amado veio me buscar, mas não abri a porta. Aí fala, abri ao meu amado, mas o meu amado se foi. E quando foi procurá-lo, já havia subido. Aí os guardas que faziam a ronda espancam ela, tomando seu manto, que é uma representação da jumenta, que foi espancada 3 vezes, 3 anos. E isso são os manjares revigorantes que nos fazem perseverar, sendo cada vez mais profundo e sequencial. Não podemos interromper a sequência do estudo, para não perder o entendimento. Aí em Números 22:32, continua. Disse-lhe o anjo de Ial, por que espancaste assim a tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença no caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu e, devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Lembrando aqui que ele, o anjo ali, ele que fechou a passagem, fazendo um link com aquele que fechando ninguém abre e abrindo ninguém fecha, que está em Apocalipse 3:7. Aí continuando, a jumenta me viu e, devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão já te haveria matado. A ela, né, a jumenta, contudo, teria deixado com vida, né? Ele teria matado o falso profeta, e a jumenta, que é a representação da igreja, teria deixado com vida. E esse Balaão é a representação do falso profeta. Quando se fala de animal de carga, se fala de burro e mula. Esses são os animais de carga. E como Satanás é imitador, sempre ele imita, né? A palavra besta significa animal de carga. E esses são híbridos, não são raça pura, fazendo uma representação dos descendentes de Satanás com os filhos de Adão. O burro e mula são estéreis, porque são híbridos. Representação de Macron, que não tem filho, e o falso profeta, Papa Francisco, que não tem filho. Porque a égua é uma espécie, o jumento, outra espécie. Quando junta essas 2 espécies, geram filhos híbridos. E esses filhos híbridos é que Ial sempre abominou. Por isso fala, não pode semear no campo 2 sementes diferentes. As tuas vestes terás de ser de um único fio, não pode misturar. Porque é lei, porque a lei fala, não pode semear 2 sementes diferentes no campo, para não fazer nada híbrido. E isso está falando lá em Levítico 19:19. E isso tudo é uma representação do final dos tempos. Lá em Gênesis 6, né, fala de 3 espécies na terra: os filhos de Adão, os filhos da serpente e os filhos de Auxa. E lembrando que os filhos de Auxa são homens da espécie humana, como Auxa veio homem também. E ele, Auxa, formou o homem à sua imagem e semelhança, semelhança de homem. Porém, Satanás é um querubim, uma espécie completamente diferente do homem. Apesar dele ter uma face de homem, mas ele também tem uma face de boi, uma face de águia e uma face de leão.
Só isso mostra que é um ser totalmente diferente da espécie do homem, espécie humana. Em Gênesis 6, está falando ali que os filhos de Iau, eles tiveram filhos com as filhas dos homens. E isso não foi uma proibição, nem foi abominável, porque se trata da mesma espécie, apesar de um ser de origem celestial e o outro de origem terrena, mas são da mesma espécie. Mas o que é totalmente abominável é o híbrido, formado de espécies diferentes, como os filhos de Adão, se ligar com os filhos da serpente, que são descendentes de querubins. E isso que é abominável e se torna híbrido. E isso não é aceito. E esses são os chamados bestas, são animais de cargas, híbridos. Nada nas escrituras está ali por acaso, e Al nunca perdeu o controle das escrituras. As escrituras estão determinadas e profetizadas sobre todos os acontecimentos. Se perder o crédito nas escrituras, deixa de crer nas promessas. Isso foi a estratégia de Satanás. Se não acreditar nas escrituras, corre o risco de se acreditar que Satanás pode ser vencedor, mas não vai. E nesse estudo mostra ali, Balaão selou a jumenta. E o que o antimachia quer fazer com a igreja é selar a igreja com a sua marca, a marca que o falso profeta preparou para marcar aqueles que são de Satanás. Aí o anjo vem fazer justiça aos santos do Altíssimo. Por isso o link com o anjo com a espada desembainhada com Daniel 7:22, que diz: até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Por isso, ele está com a espada desembainhada, ele não vai deixar o falso profeta, representação de Balaão, continuar agredindo a igreja. Por isso fala, espancou 3 vezes, 3 anos batendo. E esses 3 anos, a jumenta, que é a representação da igreja, percebe a presença do anjo. Mas ali, o anjo não está mais como homem, mas com o corpo glorificado. Quando o anjo sobe levando Filadélfia, aí a igreja vai começar a enxergar o anjo e perceber que está sendo guiada por um profeta falso. Ela não quer mais ir pelo caminho que ela está sendo conduzida. Ela começa a empacar, ela começa a ir para outro canto. Por isso ela é agredida. Ela deixa de ser obediente ao falso profeta, porque ela começa a enxergar o anjo. E isso é maravilhoso. É o pai que está conduzindo o ensino para Filadélfia. E é um ensino gradativo, na sequência, mostrando ali que ela empaca, porque percebe, se continuar indo por aquele caminho, ela vai ser morta. A igreja começa a entender a presença do anjo. E ela teme ao anjo, tem temor ao anjo. E não aceita mais Balaão, que está sobre o domínio dela. Por isso ela empaca. Por isso, o anjo poupa a vida dela, lembrando da passagem que diz: a mulher será poupada por causa da maternidade, desde que ela seja fiel. Já no estudo do jumentinho, mostra a condução de Yausha para Yaushalã, o jumentinho ali, representação de Mical, que está em Lucas 19:29. A jumenta aqui mostrando um momento de tribulação, A jumenta é a mãe, jumenta, lá de Números 22:21. No estudo do jumentinho, que está em Lucas 19:29, é a representação de Mical, que ressuscitou Yausha e conduziu ele para o céu. E quando chegou no céu, Mical, gritou, ele deu a ordem, abriu os portais para que entre o Rei da Glória. Aí, aqui a representação do jumentinho Mical levando Yausha, Isso está em Salmos 24:7. Ele está dando uma ordem, porque ele tem a chave, que abrindo ninguém fecha e fechando ninguém abre. Só ele pode dar a ordem. Aí ele dá a ordem, abriu os portais para que entre o Rei da Glória. Aí se pergunta, e quem é esse Rei da Glória? Ele responde, Iau forte e valente, que é Yausha, que agora recebeu o nome de Iau. Ele foi sobreexaltado, Iau forte e valente. O jumentinho é o filho da jumenta, porque ele saiu da igreja de Sardes, que é a representação da jumenta. Porque o ensino básico, o leite, ele recebeu de Sardes, que é a jumenta. E agora ele vem em defesa da jumenta igreja, porque não aceita ficar agredindo ela. Aqui ele já cumpriu a missão dele lá atrás, como jumentinho, levando Yausha, o Rei da Glória, que agora se chama Iau, forte, o valente. Aqui ele, Mical, já está na condição de general de batalha,
né, no estudo lá de Números 22, 21. Ele está ali com a intenção de matar o falso profeta, né, lembrando lá de Apocalipse 19. Lembrando do estudo que o antimachia está fazendo a vontade de Yahweh, porém ele mata além do que foi determinado que ele matasse. Ele foi desobediente, foi além, pondo a vontade dele, o ódio dele. E esse estudo está lá em Isaías 10, 5, né? Falando lá do rei da Síria. Porque a vontade de Yahweh foi para que ele, né, o antimachia, ele perseguisse Israel. Mas ele dizima muitas nações. Ele faz muito mais, ele vai além daquilo que foi mandado ele fazer. Por isso ele tem que ser morto. Porque as escrituras, ela é muito além do que se imagina. E é necessário nesse tempo nos alimentar, porque o alimento está vindo muito rápido e tem uma linha de raciocínio. E se quebra o raciocínio, não tem o entendimento. E sem o entendimento vem a falta de fé. E essa é a estratégia de Satanás. E essa é a condição dos reis. Os reis precisam ser maduros, com bom senso, juízo e entendimento. Ali no estudo mostra a jumenta, que é a representação da igreja, que recebeu o Espírito e por isso fala, representando algo profundo, que é a igreja que depois que Filadélfia for embora, começa a entender as coisas e bater na porta, pedindo pão, batendo na porta lá, pedindo pão, porque chegou visita. É a representação que se pedir pão, mesmo que você não queira dar, você dará pela insistência. E isso está lá em Lucas 11:5, mostrando que eles não ficarão sem alimento, se alimentarão com o alimento de Filadélfia, que a Filadélfia deixou para a era de Laodiceia, mas também deixará para eles o manto, ela não ficará nua, vão receber tudo o que precisar, vão receber tudo o que precisa para perseverar, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Canal Ensinos de Yahweh e Yahshua, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.